Olá, eu sou Rodolfo de Souza, jornalista, criador de conteúdos para várias mídias, inclusive aqui na internet, e consultor de comunicação para empresas e pessoas. E eu sou Marçal Serafim Cândido, professor universitário, economista e bacharel em ciências contábeis, consultor de empresas e apaixonado por multiplicar conhecimentos. Sim, um jornalista e um economista juntos num podcast sobre educação financeira. Nesta terceira temporada do Atitude, nossa proposta é mostrar como conviver bem com o dinheiro sem que ele assuma o controle da sua vida. Pelo contrário, quem manda é você. E isso precisa ficar sempre muito claro. E antes da gente entrar no tema deste segundo episódio, alguns recados. Bom, o primeiro episódio sobre pagar à vista ou parcelado está em vários players de podcast e também no IGTV, a TV do Instagram. E você encontra também no YouTube, é só procurar Podcast Atitude. Vai lá no nosso perfil para conferir. No caso do IGTV, é @AtitudePodcast. Se você gosta dos nossos conteúdos, assine o podcast para ser notificado quando tiver um conteúdo novo. A cada 15 dias tem novidades por aqui. Indique para seus amigos. O episódio de hoje fala de um problema de 9 em cada 10 brasileiros. Como lidar com dívida em banco? Pois é, a proporção de brasileiros que utilizam cartão de crédito aumentou de 77,8% em novembro para 79,4% das famílias em dezembro de 2020. Foi a maior taxa desde janeiro de 2020. O cartão manteve-se como a principal modalidade de endividamento. A participação do cheque especial também subiu de 5,3% para 5,5%. Isso tudo é administrado pelos bancos. Bom, e já que a gente falou de bancos, para abrir o nosso bate-papo, tem uma sátira do grupo Porta dos Fundos, que está no canal deles no YouTube. Essa sátira ilustra muito bem o que 10 entre 10 brasileiros pensam dos bancos e diz na apresentação que bancos são cruéis, aparecem na nossa vida prometendo mundos e fundos. A gente se lasca todo, nunca mais eles ligam e quando a gente vai reclamar, aparecem com uma história nova, a gente se lasca de novo. Opa! Eba! Como é que tá, Armando? Tudo bem? Mais ou menos, né? Ué, fui tirar meu extrato ali fora agora e tá dando negativo, né? Esquisito, vamos ver isso agora. Nunca fico negativo. Realmente tá negativo, não. Pois é, eu tava com R$1.000 na conta ontem cedo, então... Quer descontar a taxa, cara. Que taxa? Taxa administrativa. Como assim? Em relação às transações efetivas, cara. Mas que transações? As que eu fiz? Os juros do imposto de recolhimento. Desculpa, eu não tô entendendo. Todo mês o banco ele recolhe uma porcentagem da margem de lucro aferida. Do meu dinheiro? Do investimento anual da restituição. Isso dá R$1.000? Não, dá 30 centavos, imagina 30. Então como é que sumiu R$1.000 da minha conta? Porque em cima dos 30 centavos vem a tributação mensal da retirada, cara. Mas que tributação? Onde é que tá escrito isso? Só que tá no papel que você assinou aqui do contrato, ó. Aqui, ó. Aonde? Aqui? Tá aqui na 10ª página, aqui na linha, ó. Não, mas... E é obrigatório isso? Não, mas totalmente facultativo. Então eu queria parar de ser descontado, por favor. Claro, só vou colocar aqui no sistema. Confirma se essa é a sua conta. É minha conta, mas aqui dizendo que eu tô devendo R$6.000. É R$6.000. É por causa dessa taxa? Não é taxa não, isso aqui é o débito da receita quantitativa. Eu posso encerrar minha conta? Claro. Só preciso que o senhor então quite aqui o débito da sua conta de R$3.000. Quanto? 17, Hein? 18, 20, 10. Eu tinha R$1.000 na minha conta até ontem. Toma na tua casa. Que? O senhor quer renegociar a dívida de repente? Quanto é que tá essa dívida? Tua casa, seu carro, teus filhos, sua mulher, tua mãe e o seu cu. Vamos negociar esse c... Quem quiser assistir esse e outros vídeos, é só acessar o canal do Porta dos Fundos no YouTube. Mas a situação não é de rir. Por trás disso, há dramas muito sérios. Por causa de dívidas sem solução, tem casamentos que acabam, famílias destruídas e até casos de suicídio. Hoje a gente vai tentar dar a nossa contribuição para minimizar o risco disso acontecer na sua vida. O nosso convidado para bater papo é Antônio Batistão, especialista em bancos e conhecedor profundo do sistema. E eu já puxo a conversa pedindo para o Antônio se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Batistão, eu sou funcionário do Banco do Brasil desde 2009 e atualmente eu estou na função de Private Banker na cidade de Bauru. Sou graduado em informática com ênfase em gestão de negócios e também tenho uma graduação em gestão financeira.
tenho uma MBA em Gestão de Pessoas e tenho uma MBA em Andamento pela Fundação Getúlio Vargas em Private Banking. Então, desde 2009, né, trabalhando no Banco do Brasil, atendendo, né, a carteira de clientes do banco, principalmente voltada à pessoa física, fui criando, né, fui convivendo ali com diversas situações e cenários, ajudando os clientes e tendo também um lado do banco em relação a esse tema tão importante que a gente precisa lidar com a dívida bancária. Professor Marçal, vou deixá-los aí absolutamente à vontade, são 2 especialistas, eu tenho certeza absoluta que o nosso público vai entender muito bem a mensagem, porque embora sejam técnicos, né, sejam especialistas, cada qual em sua área, vocês têm uma didática muito interessante e vão saber traduzir para o público leigo todas essas informações que, eu repito, são especializadas. Então, fica à vontade aí para bater papo com o Antônio. Tá joia, obrigado, Rodolfo. Eu queria primeiro agradecer o Antônio aqui participar desse nosso bate-papo. E, Antônio, pegando esse gancho que você acabou de falar, né, sobre como lidar com os bancos, hoje nós temos, assim, cada vez mais uma oferta maior de bancos, né? Assim, eu tenho mais tipos de bancos, especialmente os bancos eletrônicos, né? Que a gente não vê a agência, mas ele existe no mundo virtual, oferecendo crédito, né? E aí, como você vê essa questão de, olha, eu tenho muita oferta de crédito, qual deve ser os aspectos que devem ser olhados por aquele que vai tomar o crédito, né? Aquele indivíduo que vai buscar o crédito? Legal, professor, boa pergunta, viu? Assim, a gente sempre, um dos questionários, né, um dos questionamentos por parte das pessoas é por que no Brasil a gente vive um cenário ou taxas de juros dos bancos tão altas, né? E sempre a gente comenta que um dos motivos é a falta de concorrência. A gente tem hoje um mercado de crédito bancário praticamente concentrado em 5 grandes bancos, né? E aí a gente está vendo, já por alguns anos para cá, uma quantidade de fintechs, né, ou de bancos eletrônicos que começam a surgir no mercado com muita oferta de crédito. Entretanto, é bom sempre a gente salientar, não é esse tipo de concorrência ou a questão do entrante via fintech que diminui as taxas do banco. Isso é uma reflexão interessante, porque eu mesmo já tive a oportunidade de participar ali de palestras com CEO de fintech e o que a gente percebe é o seguinte, as condições apresentadas, na verdade, em relação à taxa de juros, são bem semelhantes aos dos bancões. Mas sim, onde que entra a questão da disrupção? É a forma de atendimento. A gente viu situações em que o cliente deste banco, né, precisando de uma operação de crédito, colocava o imóvel em garantia sem precisar assinar um documento, tirando foto dos documentos sem sair de casa. Ele tira a foto da matrícula, a foto do documento, a foto do imposto de renda, em 2 dias está analisado, depois ele gera um documento para ele levar no cartório para alienar o bem. Então, entendi, não é nem a questão das taxas, mas é a questão da forma de atendimento. Enquanto que a gente vê em bancões, uma linha de crédito dessa, ela vai ser burocrática, ela vai ter documentação, ela vai demorar 15 dias, vai ter avaliação. Então, acho que nesse cenário, a concorrência ou as fintechs, elas vêm mais no sentido de desburocratizar o atendimento, mas não no sentido de taxas, porque de taxas de juros, a gente tem uns acompanhamentos que a gente faz, inclusive, dentro do Banco Central, né, para monitorar ali a taxa média de juros, e a gente vê que quanto mais entrantes no mercado, historicamente a taxa não está baixando. Né? Então, entendi, é mais uma situação, acho que, de mudar a relação, a forma de atender, do que, de fato, mudar as taxas. Acho que as taxas, sim, vale naquele velho ditado, né? Pesquisar, verificar as condições, porque não necessariamente é um bancão ou é uma fintech, porque é uma fintech a taxa será melhor. Não. Nem porque é um bancão a taxa será maior, tá? Tem que sempre analisar caso a caso. E normalmente as fintechs, elas fazem crédito com garantia, ou a garantia do imóvel, ou uma garantia do veículo. Crédito pessoal, até como o caixa desses bancos é menor, eles não têm tanto funding de operação para fazer esse tipo de crédito. Aí a gente tem que acabar socorrendo nos grandes bancos também. Entendi. E aí, Antônio, assim, você tocou num assunto
é um assunto interessante, né? Você tem mais entrantes, né? Você tem mais empresas ofertando crédito, né? Essas fintechs e outros, junto com os bancos grandes, né? Porém, como você mencionou, as taxas de juros médias não têm caído de maneira tão relevante ou proporcionalmente à entrada de novos bancos. Entra mais bancos, mas as taxas ficam ali numa média. E atualmente, né, nós estamos vivendo talvez o menor cenário o menor patamar da Selic das últimas décadas. E assim, a Selic hoje está 2% ao ano, né? Assim, não, por enquanto, até a próxima reunião no Banco Central, do Comitê de Política Monetária, está 2% ao ano, mas vamos pegar os empréstimos, né? Pegar pessoa física, pegar o caso que é menor risco, né? Que são consignados, que gira aí em torno de 1%, um e alguma coisa, ao mês. Então, assim, você dá um empréstimo consignado e hoje em torno, vamos colocar o mais barato, seria em torno aí, vou colocar 12% ao ano. Vamos assumir que seja 12% ao ano, o consignado mais barato. Mas a taxa de juros no Selic está na menor série histórica, né? 2% ao ano. O que, na sua experiência, o que se deve a essa diferença, né? A taxa de juro oficial está 2% ao ano, né? Taxa que fala que o Banco Central lá divulga, 2% ao ano. E a taxa para pessoa física chega a 12% ao ano, né? 10 pontos percentuais a mais. Essa diferença de taxa, e as taxas não têm caído tanto, né? À medida que entram novos bancos, na sua experiência, o que se deve a esse fato da taxa de juros ainda praticada ao consumidor final ainda ser bem elevada aqui no Brasil? Professor, o senhor ainda está bonzinho em relação à taxa, né? Antes de conversarmos, eu fiz um levantamento no site do Banco Central justamente sobre isso, a taxa média de cheque especial, cartão de crédito e CDC pessoal não consignado, que aí, de certa forma, é um risco maior, né? Certo. Considerando, eu fiz uma mediana, né? Eu desconsiderei o maior e o menor e fiz sobre a média ali. O cheque especial, 7,52% ao mês. Ao mês. E a gente está falando de uma Selic de 2% ao ano. Ao ano, exato. O cartão de crédito é pior ainda, né? Dá 11,58% ao mês. E o CDC pessoal não consignado, que seria um CDC pessoal de maior risco, a gente tem 3,74% ao mês. Veja que mesmo numa taxa de 1% ao mês, já é algo 6 vezes maior que uma Selic, né? Quando a gente fala de crédito rotativo, aí que essa diferença beira o absurdo, né? E não é um banco ou outro, essa é a média do mercado. Aí, em cima da sua pergunta, o que acho que vale como reflexão, né? Primeiro, que a gente está vivendo, como o senhor comentou, um momento histórico na economia. A gente já teve momentos de taxa Selic a 40% ao ano, e a gente vem reduzindo, e está sendo uma redução, de certa forma, se a gente olhar nos últimos 5 anos, a forma como essa redução da taxa de juros ocorreu, ela foi uma queda bem grande, né? Ela saiu de 14,5% por meados de 2015, 2014, para chegar em 2% ao ano. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem um país que ainda vive um medo de inflação. Estamos vendo ali o IPCA nem tanto por enquanto, mas nós vimos o IGPM em 12 meses passar de 20% ao ano. Então, a gente tem uma economia muito instável. Então, quando os bancos vão fazer o caixa deles e consideram uma Selic de 1% ao mês por 60 meses, você tem uma ideia de qual seria o risco ou o cenário daqui 60 meses, em que cenário a gente pode estar, com quanto seria a Selic? Então, os bancos, como o mercado também, de certa forma, continua trabalhando nas taxas mais altas, e os bancos continuam emprestando nessa taxa, né? Os bancos se sentem no direito de precificar um risco, devido a nós sermos um país emergente, de termos uma economia ainda frágil, termos ali, a gente está vivendo atualmente um cenário de possível elevação do teto de gastos na economia, o governo não tendo recursos de onde tirar até para prorrogar o auxílio emergencial, né? Então, tudo isso gera um cenário que a taxa de juros pode subir no futuro.
Então, como o banco faz um crédito, um exemplo, um crédito pessoal, fechado numa taxa de 2% ao mês por 60 meses, ele vai ser 2% ao mês por 60 meses, independente de quanto esteja a taxa no futuro, né? Então, Sim. Os bancos utilizam esse argumento de risco Brasil para continuar emprestando em taxas mais altas. Vale até uma reflexão, né? A gente vê no Brasil também carros, quando a gente compara com o México, olha, vou comprar um Gol no Brasil ou um Gol no México, vou comprar um Sim. HRV no Brasil ou um HRV nos Estados Unidos, que a gente converte a moeda e transforma em reais. É um absurdo, né? Que a gente vê o quanto que o brasileiro paga mais no carro. Mesmo com a questão cambial, mesmo até com os impostos que as montadoras justificam, tem a questão do consumidor, né? Enquanto que os bancos continuarem emprestando num CDC pessoal em 3,70 e tiver demanda para isso, Eles os vão bancos se continuar, sentem né? confortáveis em continuar emprestando. Aí Sim. vale, acho que o mais importante de tudo, né, professor? A disciplina financeira das pessoas. E isso é algo que a gente não vê. Infelizmente, pouquíssimas pessoas têm uma disciplina financeira para saber o que de fato significa aquele 1% de juro ao mês. Né? Eu acho que os bancos aproveitam desse cenário para fazer esse crédito nessas taxas. Certo. Senhores, eu vou me permitir entrar nesse bate-papo aí, posso? Claro, fica à vontade. Com Rodolfo. certeza. A gente tem então um cenário de bancos que lucram muito no Brasil, de um lado, e de outro lado, aquelas pessoas que devem para os bancos e vivem uma situação terrível, muitas vezes de opressão mesmo. Como é que o devedor deve agir numa situação em que ele é oprimido? As instituições costumam ser bem agressivas nas cobranças e o consumidor de serviços bancários, e principalmente aquele que deve aos bancos, é o lado mais fraco dessa relação. Isso, eu até queria, assim, complementando essa pergunta, né, que o Rodolfo fez, ô Antônio, que dicas, né, ou que sugestões você daria para quem tem uma dívida bancária, que às vezes se arrasta por um tempo, como ele deveria proceder o processo de negociação e que pontos deveriam ser olhados nesse processo de negociação? Interessante, boa pergunta. Complementando, né, acho que o mais importante, quando tem um cliente ou ele está devedor no banco ou ele já não está conseguindo manter aquele pagamento, aquelas prestações, aqueles compromissos financeiros na instituição, em primeiro lugar, qualquer proposta de renovação, tanto via cheque especial, cartão de crédito ou renovar o crédito, primeiro ponto que eu acho que é essencial para o cliente, não para o banco, mas para o cliente, estancar os limites. Por que a gente fala de estancar os limites? É o primeiro passo. O que eu já vi muito acontecer no banco e onde que os bancos mais ganham? Por exemplo, o primeiro tipo de endividamento do cliente é via um rotativo. Vamos pensar, você tem uma situação financeira tranquila, a princípio você está recebendo seu salário, o que o banco vai te fazer? Vai te dar um limite de cheque especial e vai te dar um cartão de crédito com um baita de um limite para você gastar. Aí, com a falta da nossa disciplina financeira, né, e tendo aqueles limites, o cartão de crédito você vai usando, vai pagar só depois, cria uma falsa sensação que você está empoderado de recursos e começa a gastar de forma descontrolada. É o primeiro passo para o endividamento. Quando você vai perceber, você está pagando ali 11%, 7% de juros no crédito rotativo. Aí essa pessoa vai no banco, né, vê que aí a situação começa a descontrolar, ela vai no banco para renovar ou renegociar essa dívida contrariada a princípio num crédito rotativo. Certo. Aí é que está a principal armadilha. O que o banco vai fazer? O banco vai pegar, vai transformar essa sua dívida rotativa num CDC, que mesmo num CDC não consignado, é uma taxa que cai de 7,5% a 11,5% para 3,70% em média. Então, você fica naquela falsa sensação que é só eu diminuir os meus juros ou a minha dívida pela metade, porque eu saí de uma taxa de 7,5 para 3, de 7 para 3,5, cria essa falsa sensação. Só que, por outro lado, onde o banco ele está te dando essa armadilha? Porque depois que você faz essa operação, o que acontece com o limite do cheque especial e do cartão de crédito? Está lá
todo bonitinho para você usar novamente. E aí que vira aquela bola de neve. A sua disciplina financeira não mudou se endividando. Se não mudou, né, em alguns casos a pessoa pode chegar e ter essa noção, tentar fazer uma organização financeira para estancar. Mas na maioria das vezes não. O cliente continua endividado com aquela falsa sensação que ele reduziu a sua dívida e continua tendo o mesmo comportamento, os gastos adicionais como vinha fazendo. Daqui a pouco ele está com o CDC pessoal endividado e o rotativo endividado novamente. Vai no banco, renova-se a dívida e fica com o limite de cheque especial e cartão de crédito. Então, eu acho que a principal dica, se você tem uma situação de renegociação no banco, ou qualquer situação que for, estanque os limites. Porque você já mostrou para o banco, ou você mostrou para si mesmo, que a sua situação financeira descontrolou. Então, primeira coisa, você tem que controlar as suas finanças, para depois ir no banco pegar mais crédito. Então, eu acho que se fosse para dar uma dica, renegocie no banco. Lógico, aí depois eu vou até explicar as melhores condições, mas em primeiro lugar, estanque os limites. Não tenha, ou pode ter um limite de cheque especial pequeno para emergências, né, que a gente sabe que isso pode acontecer. É importante que a gente tenha uma reserva de emergência, se não for com recurso próprio, que seja através de um rotativo do banco. É para isso que o rotativo do banco serve, mas que não fique utilizando aquele limite de rotativo de cartão de crédito ou de cheque especial como fosse seu próprio salário, que aí que é a primeira armadilha. E aí, em relação a uma operação de renovação, acho que uma dica interessante, que acho que as pessoas pensariam ao contrário: não aumente o prazo. Se eu tenho um compromisso mensal de R$600, aí o banco te oferece uma condição, R$600 para um ano, por exemplo. O banco te oferece uma condição para estender para 3 anos essa dívida, se cair o valor de 600, cai para 300 ou cai para 400. Para o cliente parece um bom negócio, porque ele vai sobrar R$300 por mês para ele, né? Ele vai ter um fluxo de caixa melhor, mas isso não é a melhor condição. Lembra que quando a gente está falando das taxas de juros, a gente está falando ao mês, são juros compostos. Então, um empréstimo em 12 meses a 3% ao mês, ele vai te dar um valor X de juros. Esse mesmo empréstimo, nessa mesma taxa, 36 meses, ele vai aumentar em mais de 5 vezes os juros que você vai pagar, porque os juros são compostos, né? Então, o mais importante de tudo, na renegociação, tente fazer uma prestação que, lógico, tenha condição de pagar, mas não fique tentado a aumentar o prazo para diminuir a prestação. Na verdade, você só está dando dinheiro para o banco nessa situação. E a chance de você descontrolar no período de tempo maior, acaba essa chance sendo maior do que você descontrolar num período de tempo menor. Então, fica essa dica também de cuidado com o prazo. Na verdade, eu acho que o prazo é importante ser o menor possível, porque os juros são compostos. Aí acaba sendo como é composto, né? Juro sobre juro, o montante de juros ao final acaba pagando muito mais. Além, como você disse anteriormente, né, Rodolfo? Vivemos num país de muita incerteza ainda. Então, quanto maior o prazo que se faz um financiamento ou um empréstimo, você está assim, mudou de um ano, você tinha um empréstimo de um ano para um de 3 anos, a incerteza envolvida em 3 anos, incerteza com relação à economia, ao emprego, incerteza com relação à situação financeira, aumenta. Então, quando você aumenta o prazo, você está se expondo a mais risco também, dada essa incerteza, né, que a economia brasileira ainda Exato. É a incerteza de desemprego, das taxas de juros subirem, da inflação, né? Então, tem muita situação envolvida quando você estende demais o prazo do seu empréstimo. E aí, o Antônio, eu vejo, né, algumas pessoas, às vezes perguntam, né, poxa, estou com uma dívida assim, assado, estou tentando renegociar, e isso que você falou é fundamental, né, de pensar em estancar, né, falar, não vou usar mais essas linhas de crédito, vai ser só uma para quitar e tentar renegociar e ficar no fluxo de caixa melhor. E aí chega um ponto, o Antônio, que a pessoa começa a se organizar, ela está se reorganizando, estancou lá as linhas de crédito, está pagando certinho, aí ela
deveria, né, o outro passo, então renegociou, pelo menos para ter esse problema financeiro resolvido, renegociou. O outro passo é a educação financeira, né, pessoal? Para não cair numa nova situação, ou não se expor numa nova situação de dificuldades financeiras, vamos reeducar. E aí, a gente, que é, inclusive, o tema, né, desse semestre do podcast, que é a educação financeira, que recomendações você daria, não só para a pessoa se educar, né, em muitas famílias, a pessoa, né, pegar o pai e a mãe tem que se educar, mas também educar os filhos, né, financeiramente. Então, algumas iniciativas interessantes no Brasil, que é de promover uma educação financeira já lá para as crianças, para saber lidar com o dinheiro. Como, assim, você vê essa questão da autoeducação e educação dos filhos, e se existe alguma iniciativa lá, pegar o caso onde você trabalha, o Banco do Brasil, nesse sentido? Professor, o ponto mais importante para o início de uma disciplina financeira é um item chamado reserva de emergência. Veja que no exemplo anterior a gente começa falando, né? O cidadão começa a se endividar no rotativo. Então, primeiro ele utiliza o cheque especial, depois ele utiliza o cartão de crédito, para depois começar a fazer umas linhas de crédito. E, normalmente, essa pessoa começa a usar um cheque especial, um cartão de crédito, devido a uma ausência de uma reserva de emergência. Então, usando esse seu exemplo da questão sua, se eu começo a sobrar um recurso, eu começo a cuidar ter uma disciplina financeira, eu começo a cuidar das minhas finanças, o primeiro passo é deixar um recurso para a emergência. O filho ficou doente, teve um problema, o pneu do carro furou, precisou fazer algum gasto adicional fora do controle. Em vez de se endividar, primeiro você vai buscar o seu recurso que está ali guardado, tá? Olhando no lado das crianças ou da educação financeira, acho que até uma curiosidade, né? Nós não temos, eu acho que até no ensino médio, nenhuma disciplina que trata da educação financeira. A gente vê, eu já vi muito no banco, a pessoa começar a trabalhar e não saber o que ela faz com o dinheiro, o que é uma poupança, o que é um CDI, que tipo de investimento ela pode ter, quais as linhas de crédito ela pode tomar, isso já trabalhando, porque a pessoa nunca teve essa noção. Então, acho que, infelizmente, ainda nós não temos, né, na grade curricular das escolas, essa disciplina. Então, vai sim, de cada família, ensinar os seus filhos, né, os pais ensinarem os filhos. Algo que a gente vê que tem uma grande efetividade é a mesada, né, dar uma mesada para os filhos, saber que ele tem que passar aquele mês com aquele recurso, se ele gastar mais, ele tem que esperar para receber novamente no outro mês, né? Fazer aquele famoso cofrinho, né? Sobrou um dinheirinho, coloca lá no cofrinho, chega no final do ano, quer pedir para o Papai Noel um presente melhor, né? Você pode também utilizar esse cofrinho. Então, aí dá uma noção de poupança para as crianças, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Pegando o gancho ali da sua pergunta também sobre o Banco do Brasil, no canal do YouTube do Banco do Brasil tem uma playlist que é só de educação financeira, que são próprios funcionários dos bancos, os funcionários do banco, que dão as dicas de educação financeira para as pessoas. Inclusive, não sei se depois a gente pode ter uma oportunidade, tem um link de uma planilha que o banco divulga para você pegar, baixar, ela é gratuita, e fazer o seu controle financeiro pessoal. Acho que seria interessante também termos alguma forma de compartilhar isso. Não, ótimo, boa dica, né, para quem quiser fazer esse controle ou aprender um pouco sobre esse controle financeiro, ver que as próprias instituições, né, oferecem isso e as pessoas têm que buscar essa disciplina financeira, essa educação financeira, e como você disse, Antônio, passar isso aos filhos também, né, para que tenha uma saúde financeira da família como um todo. Nós vamos deixar o link para o nosso público baixar essa planilha, porque eu achei muito interessante. Bom, ótimo. Senhores, e aí a gente chega ao finalzinho desse podcast e eu quero aproveitar a participação do Antônio. Duas situações, uma que você citou e uma outra que eu vou apresentar. Você falou em armadilhas.
Nós temos a armadilha do cheque especial, aquela história dos 10 dias sem juros. Será que isso realmente vale a pena? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, no caso daquelas famílias que têm 2, 3, até 4 cartões de crédito, você considera também isso uma armadilha? Boa pergunta, Rodolfo. Em relação ao cheque especial, ela pode ser considerada uma armadilha, mas pode ser considerada um benefício também, tá? Naquele exemplo que eu dei sobre a questão da reserva de emergência. Se o cidadão ainda não constituiu sua reserva de emergência e falta ali uma semana para receber o salário, teve uma emergência financeira, precisou do recurso, os 10 dias sem juros no cheque especial é perfeito para isso, ele foi feito para isso, né? Então, é para aquela pessoa que está ali para receber o salário e está precisando usar o recurso agora. Ótimo, é para isso que ele foi feito. Então, isso é um grande benefício. Mas qual que é a armadilha? No 11º dia, se você não cobriu a conta, vai cobrar o juro dos 11 dias. Então, dá uma falsa sensação que você está ali usando um recurso sem juros. Se você não cobrir ou se você já está começando a descontrolar financeiramente, você pode descasar e pagar os 11 dias. Aí, na hora que você descasar o 11º dia com a conta devedora, você paga os 11 dias. E detalhe, não são consecutivos, é no mês. Então, você pode usar 3 dias no início do mês, cobrir a conta. Depois usar mais 2 dias, cobrir a conta. Se no 11º dia, se for no dia 30 do mês, você vai pagar os 11 dias de juros de cheque especial. Então, essa pode ser um bom benefício, é um benefício, mas também tem as suas artimanhas, ela pode virar uma armadilha muito fácil, tá? E em relação ao cartão de crédito, eu vejo, quando a gente olha, às vezes, algum parente ou alguém da família que abre a carteira, está com tanto cartão, eu só vejo dívida. Porque eu, particularmente, eu não vejo sentido em ter mais de um cartão de crédito. Ou você pode ter dois cartões de crédito no seguinte sentido. Uma fatura vence dia 5, que é o dia do seu recebimento do salário, por exemplo, e a outra vence no dia 20, que às vezes é um vale, é algo que algum outro recurso, algum aluguel que você tem, algum outro dinheiro que entre para controlar o fluxo de caixa. Eu só vejo sentido em ter 2 cartões de crédito para 2 datas diferentes. Fora isso, eu só vejo dívida, porque provavelmente pode ser uma anuidade que você esteja pagando, pode ser um descontrole, às vezes a fatura não chegou daquele cartão, você usou de um cartão, usou do outro, você não sabe nem mais quanto você está devendo no cartão. Então, com certeza, usar mais que um cartão de crédito, aí eu já não vejo muito benefício não, tá, Rodolfo? Aí, de fato, é uma armadilha. Então, estamos chegando ao final desse episódio, né, do nosso podcast aqui sobre educação financeira. O tema de hoje é como lidar com dívida bancária. Porém, antes de finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, né, Antônio? Já te agradecendo pela participação. É o seguinte, nós falamos aqui sobre novos bancos, isso não tem reduzido as taxas, né? Falamos sobre como a pessoa deve renegociar suas dívidas e agora mesmo tratamos, né, por último, sobre essa questão da educação financeira, né? Como deve ser feita essa educação na família. E aí, como última pergunta, Antônio, eu queria que você só falasse assim para a gente, né, e para os nossos ouvintes que vão ouvir esse podcast, falar o seguinte, olha, observe tais elementos quando for pegar um crédito, né, assim, o que a pessoa deve observar, o que ela não deve deixar de lembrar na hora que for pegar o crédito. Eu acho que tem, né, também algumas pegadinhas em alguns contratos de crédito. Então, primeiro ponto, na negociação no banco, na instituição financeira, numa cooperativa, onde você estiver contraindo este crédito, tá? O primeiro ponto, no momento da negociação, saber se aquele valor que está na prestação é o valor apenas da prestação, se tem seguro. Em muitos casos a gente vê seguro de crédito embutido na parcela. Em alguns casos a gente vê que a negociação é feita num valor na hora que o crédito entra, vem descontado o IOF. Então é importante saber assim. Uma dica que eu posso dar seria nesse sentido. O crédito contraído é aquele valor líquido
e a prestação mensal é aquele valor, o que está embutido na prestação deveria ser apenas o capital e os juros. Entendi. Todo outro penduricário, como o IOF, lógico, o IOF já está embutido na entrada do contrato, mas seguro garantia, tem que, lógico, ser negociado antes, e a gente não vê muito sentido se não for uma dívida de valor muito expressiva em contratar, tá? Entendi. Então, sempre tomar cuidado muito na instituição, com quem você está falando. A gente vê uma grande entrada de correspondentes bancários para ofertar esse crédito consignado, INSS, outras linhas de crédito que às vezes a gente nunca viu a pessoa, ela aparece passando taxas que às vezes é fora da realidade, né? Sempre desconfiar também de condições muito atrativas, porque depois, na hora que o recurso entrou na conta, assinou o contrato, tem que pagar. Então, Entendi. sempre atentar ao valor contratado, se a prestação está embutida apenas o capital e os juros, né? E, Entendi. lógico, tentar negociar com a melhor taxa possível, pesquisar num banco, pesquisar em outro banco, pesquisar em fintechs pela internet, via aplicativos, sempre com a melhor negociação possível e tentar o valor líquido e a prestação final. Joia. Obrigado, Antônio, pelas suas sugestões, suas dicas, e fica aí também para o nosso ouvinte ficar atento a essas condições que o Antônio falou, essas condições contratuais, né, o que tem lá em cada parcela, né, Antônio? Sim, isso é importantíssimo, que uma orientação, né? Tem instituição financeira que ela desconta o IOF na liberação, tem instituição financeira que não. Então, em alguns casos, a oferta chega padronizada e a gente precisa distinguir qual tem um desconto, qual não tem, até para saber, de fato, o valor líquido, né, o custo efetivo total da operação. Este é o Antônio Batistão, especialista em bancos, que participou deste episódio do Atitude. Valeu, Antônio. Obrigado por dividir conhecimentos com o nosso ouvinte. Gostaria de agradecer a oportunidade, professor, agradecer o Rodolfo. Fiquei bem feliz em participar e poder contribuir aí com as questões. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos para a gente aumentar o público e fazer a informação de qualidade chegar para muito mais gente. Um abraço e até o próximo episódio do Atitude. E assim a gente encerra este episódio do Atitude. Daqui a 15 dias tem mais. Até lá.